Fala galera, Mr. Slayer. Bom, recentemente o meu último vídeo foi sobre God of War 2. E digamos que ele saiu um pouco bugado. Mas, para recompensar vocês, eu vou gravar aqui pra vocês God of War 3, a história. Ou a história de God of War 3, como você preferir. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, vamos nessa. A história começa logo após God of War 2, onde Kratos sobe no Monte Olimpo em busca de vingança contra os deuses. Os deuses já atacam os titãs, começando já a batalha. Poseidon, ele luta contra Kratos e Gaia, mas os dois são muito fortes e ele não tanca os dois juntos. Então Kratos tira Poseidon pra merda e mata Poseidon brutalmente. Olha a cena aí. Depois dessa morte brutal, Kratos sobe até o Monte Olimpo e peita os Zeus. E ele soltou um diálogo muito bravo, dos mais memoráveis até agora. Vai ver. Is dead because of the rage that consumes you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Mano, esse diálogo, ele arrepia demais. Depois desse diálogo muito bravo, o Zeus ele pega um raio do céu e taca no Kratos e na Gaia. Kratos pede ajuda pra Gaia pra não deixar ele cair. Mas a Gaia fala que ele sofreu um peão para os titãs vencerem a guerra contra os deuses. Então Kratos cai no Lago das Almas e ele perde todos os seus poderes. Depois de perder todos os seus poderes, ele encontra um aspecto de Gaia. Não, Gaia não, é um aspecto de Atena, que fala que ela estava lá para ajudar o Kratos a matar os Zeus. Mas como ele estava muito fraco, ele precisaria de um poder maior até que aquela lâmina do Olimpo. A Chama do Olimpo. Esse poder é o suficiente para matar os Zeus. Então, ela pega as lâminas do caos e melhora elas, transformando elas assim nas lâminas do exílio. Depois disso, ele vai até Hades, que o único jeito de sair do submundo era matando Hades. E no meio do caminho, ele encontra um titã lá, que ele foi aprisionado lá por Zeus. E ele era o cara que fez várias armas, tipo as lâminas do caos, enfim, várias armas importantes aí. Ele pede para Kratos salvar Pandora, mas Kratos se importa mais com a vingança do que com a Pandora. Depois de enfrentar o Hades fala que é vingança contra o Kratos justamente porque ele foi o cara que matou a esposa dele, aí em God of War Chains of Olympus. Aí Kratos não sente medo e mata o Hades, ganhando assim as lâminas de Hades. Aí um detalhe bem interessante, toda vez que o Kratos mata um deus, uma consequência vem. Por exemplo, ele matou o Poseidon no começo do game, pronto, todo mundo morreu por causa da água, por causa de, você sabe. Aí ele matou o Hades, todas as almas do submundo saíram do submundo, e ainda vai haver mais consequências. Depois disso, Kratos ele volta sair do submundo e chega na cidade do Olimpo. Chegando lá, ele encontra o Helios, que estava todo ferido lá por causa da batalha com o Titã de Fogo. Hélio fala que não se esqueceu da dívida que tem com Kratos, já que Kratos salvou ele lá em God of War Chains of Olympus.
Kratos pergunta onde estava a, a chama do Olimpo. E aí ele tenta... Fala que não sabe, que ele não pode, que ele não vai ter, blá blá blá. Kratos se irrita e arranca a cabeça do Helios. Depois desse ato cruel, Kratos ele encontra Hermes. E Hermes é um babacão arrogante que zoa com a cara do Kratos. Depois de Kratos ficar bastante puto com ele encontra a caixa de Pandora. E ele estava muito mais forte do que antes. Até ela fala que para abrir a caixa de Pandora dessa vez, ele precisaria da própria Pandora. Então Kratos tinha um novo objetivo: salvar Pandora. Depois disso, Kratos vai lá e mata o Hermes. Depois de matar o Hermes, ele ganha suas botas lá. Então, ele segue em frente e encontra o Hércules. O Hércules fala que ele tá muito mais bolado com o Kratos, justamente porque ele era o favorito do Zeus. Mas aí o Hércules fala que depois que ele matar Kratos, ele vai ser mais reconhecido por Zeus. E então Kratos não se intimida e não dá um pau no seu irmão. Fazendo assim, matando ele e ganhando as luvas de Hércules. Depois dessa toda matança, Kratos ele volta pro submundo e pergunta pro Titã lá onde encontraria Pandora. O Titã percebe que Kratos só quer salvar Pandora para conseguir abrir a caixa de Pandora. E ele fica irritado. Então ele tenta enganar Kratos. Ele fala para ele pegar um artefato muito poderoso, para que assim derrotasse Zeus. Então ele encontra lá Cronos, o Titã lá. Cronos está muito mais bolado com Kratos, justamente porque, por causa que Kratos abriu a caixa de Pandora, Zeus ficou mais bolado e puniu o Cronos. Então Cronos tenta matar o Kratos. Mas Kratos, ele pega aquela pedrinha lá que o Cronos engoliu em vez do Zeus. E Kratos mata o Cronos com a lâmina do Olimpo. Depois desse tal feito, ele volta. Depois disso, o cara lá, ele fala que ele precisava da pedra que o Zeus pegou do estômago do Cronos para criar uma arma muito, muito forte. O cara cria lá umas lâminas que controlam o raio. Não precisa uma armadilha do carinha lá. Mas ele subestimou a força de Kratos e nisso Kratos ele mata o Titã. Depois disso, ele vai atrás ele vai atrás de Pandora. E depois ele encontra finalmente Pandora e leva ela até a caixa de Pandora. E no meio disso, ele vê Pandora como se fosse a sua filha. Mas aí então no final ele tenta impedir a Pandora de abrir a caixa. Mas então antes ela chegar, o Zeus aparece e Kratos enfrenta os dois. Kratos enfrenta o Zeus. Depois desse feito, Kratos vai lá e dá uma bela surra no Zeus. Quando ela abre a caixa e tudo some, até a própria Pandora. Zeus ri na maior babaquice de todas, falando que ela morreu pra nada. Kratos fica muito mais puto com Zeus e sai nos tiros com ele. Até que os tiros vão interrompidos pela Gaia. E lá, Gaia tenta matar os dois, só que não deu certo. Então, Kratos e Zeus lutam dentro do corpo dela. Coisa bizarra. Então Kratos usa a lâmina do Olimpo e perfura Zeus e o coração de Gaia no mesmo juntos.
assim matando Gaia e Zeus. Depois que Kratos se levanta e ele achou que tinha ganhado, um aspecto sombrio de Zeus aparece e derrota Kratos com um golpe. Depois desse feito, ele estava prestes a matar Zeus, de Kratos. Mas então, o poder da esperança que Kratos tinha ganhado lá em God of War 1 ainda vivia dentro dele. E nisso, graças à alucinação de Pandora que estava na mente dele, Kratos desperta o poder da esperança e começa a surrar esse Zeus. E assim, ele mata Zeus. O Olimpo inteiro foi destruído. A mitologia grega inteira foi destruída. Depois de completar sua vingança, o aspecto de Atena fala que a caixa de Pandora existia o poder da esperança e o poder da escuridão. Quando Kratos abriu a caixa de Pandora, o poder da escuridão entrou em Zeus, fazendo Zeus ser cruel e sádico. Por isso que ele cometeu tantas filhas da putagem durante a saga God of War. E a Atena fala que só estava usando Kratos para ela dominar o Olimpo inteiro e fazer tudo do jeito dela. Kratos, percebendo que foi enganado de novo, ele decide se matar, para que assim o único Deus que sobrou, que restou, morresse e liberasse o poder da esperança. Assim, para os outros que sobreviverem, construir a mitologia grega do zero. Então, Atena fica bolada, tira a espada de Kratos e vai embora. E Kratos morre. E esse é o final de God of War 3. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta pra eu ver. E rapidão, vai ter um vídeo especial aqui no canal, hein? Vocês vão ver, vai ser muito bom. Então, até a próxima. Valeu, fui!